Vamos, né? Aí qualquer coisa o pessoal assiste o começo no IGTV depois. Perfeito. Então, gente, tirando esse pequeno probleminha que a gente teve, a gente está aqui para falar sobre arte e educação. Eu convidei o Jonas, meu amigo de longa data aí, apesar de a gente Sim, estar com pouco bastante. contato atualmente. Professor de literatura, ativista social e educador. E eu sou a Lara, do Grupo Chá, educadora, também arte educadora. E a gente vai promover uma série de lives falando sobre arte, educação e alguns outros assuntos ligados ao teatro. Então, é isso. Agora eu vou passar a bola para ele se apresentar melhor e a gente ir conversando. Perfeito, Ilana. Muito prazer em rever você, né? Por mais que nós estejamos aqui online, mas Sim. é muito bom saber que você está aí na luta também, na batalha, na correria, né? Como a gente fala em São Paulo. Saudades, inclusive, do meu sotaque. Perdi É, um pouco. tá no Rio de Janeiro, é verdade, esqueci de falar É isso. uma mistura dos dois, um carioquês com um paulistano, mas estamos aí, Sim. fazendo e se refazendo, né, também. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jonas de Andrade, eu tenho 26 anos, eu sou formado em letras pela UFRJ, sou ativista social, como a Ilana bem falou, sou professor de literaturas num pré-vestibular comunitário Nica, e também sou escritor e produtor de conteúdo. Tenho duas publicações de contos, são dois contos, um com um tema relacionado à Grécia Antiga, mitologia grega, outro relacionado à mitologia iorubá, mitologia africana, e estão, inclusive, publicados pela editora Cartola, que é uma editora aí de São Paulo, mais especificamente de Santa Cecília. Legal. E tenho feito alguns trabalhos, como eu disse, de produção de conteúdo dentro do campo da literatura, nas redes sociais, mais especificamente no Twitter, que é o lugar em que eu ocupo nesse momento. E isso tem sido muito importante para eu entender a dimensão que eu estou entendendo a partir deste momento em relação à literatura. Então, estamos aí vendo que a arte ela é importante e eu vou falar um pouco sobre muito essa questão da literatura, da arte e da educação, né? Como Sim. três, que faz três partes de um mesmo eixo. E essas suas publicações têm tudo a ver com o teatro também, porque partiu daí, né, as manifestações teatrais. Perfeito, sim, sim. É, bom, como eu disse, eu acompanho as pessoas que têm falado sobre literatura, leio muito literatura, produzo muito literatura e falo muito de literatura. Dentro do meu trabalho no pré-vestibular comunitário do Unica, Jacarezinho, aqui numa favela, na zona norte do Rio de Janeiro, eu tenho trabalhado a literatura de várias maneiras, mas com um olhar completamente descolonizado, um olhar completamente voltado para a realidade deles, obviamente tratando dos conteúdos que são importantes para que eles tenham ferramentas para fazer a prova do Enem, da UERJ, aqui no Rio de Janeiro, mas eu tenho essa preocupação de não só falar sobre literatura a partir dos moldes já colocados, correntes literárias, mas eu procuro trabalhar de uma outra maneira e aí sempre fazendo comparações com o contexto atual em que eles vivem. E essa tem sido um desafio muito grande. Os meus alunos são todos de comunidade, são todos favelados, em sua maioria são alunos negros e cujos pais não tiveram acesso nenhum à universidade. Então, eles serão os primeiros a tentarem ingressar numa universidade e nós fazendo esse trabalho voluntário, fazendo esse trabalho de educação, eu não vejo mais como um trabalho voluntário, muito pelo contrário, já não via, eu vejo realmente como uma forma de fazer com que eles ingressem na universidade com as instruções necessárias, com o aprendizado necessário, e aí para que eles consigam, né, ser os primeiros da família a estarem numa faculdade, poderem cursar o curso que eles querem e desejam e que é deles para o direito. Sim. Então é bem interessante essas questões que eu coloco em cada aula, alguns ganchos sempre, e eles vão pegando, eles vão, né, como se fosse uma isca, eles vão tirando essa isca e vão me trazendo feedbacks, vão me trazendo coisas que muitas das vezes eu fico muito surpreso. Embora
né, essa surpresa ela seja mínima, porque eu sei que eles têm um potencial muito grande e desde a primeira aula eu identifiquei isso. Isso tem tudo a ver com o nosso propósito do Grupo Chá, porque a gente começou também a dar aulas voluntárias e a gente tem um projeto de teatro itinerante, que é passar por diversos bairros e comunidades da periferia para estar dando aula e levando arte e educação para essas pessoas mais carentes. E eu queria puxar o seu gancho e saber o que você sempre fala sobre a educação nesse contexto atual, a sua experiência, o que você Perfeito, acha perfeito. do que está rolando agora. A gente está num período de pandemia em que a gente pôde observar mais nitidamente, né, mais abertamente, como é que está a situação da educação, não só nos nossos locais, né, nas nossas regiões, como no Brasil inteiro. A educação, ela tem sido já um projeto, mas é um projeto que perpassa, ou seja, que atravessa crises. E essas crises não são por acaso, né? Realmente é um projeto que veio para não dar certo. Mas existem pessoas que estão dentro da educação pública brasileira que têm lutado, né, em favor desses alunos, em favor de uma educação mais democrática, mais antirracista, que contemple a todos, independente do gênero, da sexualidade, da raça, é, da origem em relação à região, seja área rural, área urbana. E meu trabalho dentro do NICA é justamente esse, né, de fazer com que eles entendam que a literatura, nesse momento, é uma ferramenta educacional de transformação. Então, eu busco sempre falar com eles, busco sempre dialogar, né, a relação de literatura e educação, porque muitos deles chegaram ao ensino médio, mas com diversas defasagens. E eu, como professor, eu tenho observado isso e trabalhado isso muito fortemente. E a educação, de um modo geral, ela tem sido realmente atingida, não só por políticas que desvalorizam ela enquanto potência, mas também fazem com que ela seja enxergada de uma maneira pejorativa, de uma maneira ruim, como se ela não funcionasse, como se ela precisasse ser privada ou militarizada para que ela possa dar certo. Mas isso não é verdade. Isso a gente pode comprovar observando as escolas, as atuações que nós temos, não só na região sul, sudeste, mas no nordeste também, que eu acredito que seja um exemplo de educação para toda a região, para todo o Brasil. E eu acho fundamental dizer que a educação, ela não é a única ferramenta que nós temos de transformação, mas eu acredito que é através dela que nós transformamos as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, esse discurso eu sempre trago de positivismo, de alguma maneira, né, de empolgamento, para que meus alunos vejam dentro de uma região, dentro de um espaço em que eles vivem, que é completamente violento, completamente realista, completamente de ausência do Estado, que eles vejam que a educação é um meio que eles vão conseguir, de alguma maneira, driblar todas essas dificuldades para poder, quem sabe, né, terem melhores empregos, pensar em outras formas de vivências em relação ao que eles querem fazer na faculdade ou pós-faculdade, mas é um desafio, sobretudo agora, né, que a gente está observando que, por conta da pandemia, o EAD se tornou uma única ferramenta de educação, de aprendizado, que não tem dado certo. E a gente está comprovando isso na prática. Embora já existisse faculdades que trabalhassem com EAD, mas a gente pode observar que as escolas públicas, conta desses alunos não terem ferramentas tecnológicas, como celular, como computador, como até uma internet de qualidade, isso prejudica muito o aprendizado. E não adianta só o professor postar lá nas ferramentas, né, aplicativos, conteúdos, porque os alunos não vão conseguir acompanhar, os alunos não vão não conseguir adianta ler. considerar o conteúdo foi dado jogado, né? Exatamente. E isso, na verdade, prejudica o aprendizado dele, prejudica o modo como ele vai construir esses conhecimentos, porque, por exemplo, tem pais e mães que estão dentro de casa que é importante que auxiliem, mas nem todos têm a mesma realidade. Alguns pais têm que trabalhar, algumas famílias são feitas por mães e avós, as famílias têm diversas configurações.
Então, como é que uma mãe que tem que cuidar de uma casa, que tem que gerar renda, vai conseguir ensinar seu filho se ela já traz uma defasagem do ensino do passado que era antidemocrático completamente, ou seja, ela não teve acesso àquele ensino porque teve que trabalhar, teve que sustentar a família cedo, então ela teve que optar, ou ela estudava ou ela comia. E é óbvio que essas pessoas preferem comer, né? Sim. É a nossa necessidade básica. Então, assim, essas dificuldades que a gente está encontrando agora na educação, elas já vêm de um passado de não democracia desses espaços, né? A gente vem de uma sociedade desigualmente socioeducacionalmente, ou seja, a educação sempre foi tratada como secundária e as É, classes menos favorecidas é que tinham menos acesso. você tocou num ponto, na verdade, dois pontos que eu acho muito importante a gente falar, que, assim, primeiro que aqui no Brasil, principalmente, a educação é tratada como educação bancária, que tanto o Paulo Freire falava, Perfeitamente. que você educa a gente educa as nossas crianças, né, simplesmente para fazer um vestibular. E eu acho que o nosso maior desafio como educadores, e educadores renovados, Sim, vamos dizer assim, é esse, de conscientizar não só as crianças e essa nova geração, mas sim os próprios pais, de que a educação é um processo civilizatório, é muito além disso. perfeito. E aí, eu Sim, queria que você falasse um pouco do Paulo Freire e principalmente dessa questão da educação democratizadora. E o seu papel como ativista educativo, você já falou um pouco, mas entrar um pouco mais até nessa questão do Paulo Freire. E aí depois a gente retoma a questão do EAD para falar sobre o Covid, mas eu acho que esse ponto é muito importante, principalmente considerando o tema da live, porque as pessoas elas não têm muito essa noção, às vezes por ignorância mesmo, não é culpa delas. É culpa da educação como ela vem sendo tratada aqui no Brasil há muito tempo. E quando a gente vê pessoas falando que o ministro, o Weintraub, foi o melhor ministro dos últimos anos, tipo, não entra na minha cabeça esse tipo de coisa. Eu respeito e entendo que alguns são muito ignorantes mesmo e não tiveram essa educação. Então, eu acho importante a gente falar sobre essas coisas. perfeito. Paulo Freire, eu acho que ele, acho não, tenho certeza, ele nos ajuda a pensar e repensar a nossa sociedade, mas também a relação de educação que nós criamos no Brasil. Há muitos anos, há muitas décadas, nós tivemos uma educação muito eurocentrada, uma educação que pensou corpos, e esses corpos não eram corpos que a gente via dentro desses sistemas. E hoje a gente até vê, e eu vou falar um pouco disso, mas anteriormente essa educação era para uma determinada classe, ou seja, uma classe que era uma elite, que tinha dinheiro, tinha posição econômica, para poder, né, instruir esses jovens, esses filhos e filhas deles. E a gente sabe que o Brasil se construiu de diversas desigualdades sociais, econômicas, mas, sobretudo, como eu falei, educacionais. Então, a gente tem um pré-abolição, ou seja, um Brasil império, ainda com uma educação voltada para as elites. No pós-abolição, ainda nós temos, ou seja, se perdura uma educação ainda voltada para as elites, ou seja, essas elites pensavam essa educação, e essa educação não era, por exemplo, para escravizados, e pós-abolição não era para pessoas negras, não era para pessoas marginalizadas, indígenas, quilombolas, por diversos fatores, né, que obviamente se dão, e a gente reflete hoje sobre esses fatores com tudo isso que a gente está vendo. Então a educação ela foi pensada para esses corpos, e Paulo Freire traz muito bem essa questão quando ele fala da educação libertadora, né? Aí ele diz uma frase que é muito interessante, que ele diz o seguinte: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E aí as pessoas invertem essa frase, elas, na verdade, subvertem essa frase e entendem que só a parte, né, o sonho do oprimido é o seu opressor, mas a questão não é essa. Quando ele fala de educação libertadora, ele está dizendo o seguinte: é uma educação que a gente precisa olhar que corpos é esse que nós estamos ensinando. Quem são essas pessoas? Quais são as histórias delas? E o que elas
culturalmente, o que elas já produziram, seja no campo da literatura, seja no campo da arte, da música, o que elas têm, o que elas contribuíram para a construção cultural do Brasil. Então, Paulo Freire, através de seus magníficos livros, né, dentre eles o primeiro, né, a prática como a educação como prática de liberdade, inclusive é um título que a Bell Hooks, uma feminista estadunidense, mulher negra, dialoga, porque ela justamente vai falar de uma educação que pensa nessas pessoas excluídas. E essas pessoas excluídas precisam tomar consciência das opressões que elas vivem diariamente nos seus territórios, nos seus países, né, nos seus espaços. E citando um outro livro do Paulo Freire, que eu acho que também ajuda, quando ele fala da pedagogia da autonomia, em que ele cita diversas exigências que professores precisam ter, e aí ele diz que são educadores educandos, ou seja, é sempre um processo, né, de educar e ser educado, e aí é interessante porque muitos professores não conseguiram pensar dessa maneira, né? A gente aprende com aquele que a gente ensina, porque eles têm histórias, eles fabulam, eles criam literatura, como eu disse, cultura, arte, experiências até linguísticas, quando ele chega com um vocabulário que a gente fica pensando como é que ele conseguiu inventar isso. Mas é a língua se transformando. Então, eu acho que um ponto interessante para a gente pensar Paulo Freire é observar as obras dele, né, não só desde o início, mas depois, porque elas se modificam, né, os olhares dele se ampliam, quando, por exemplo, ele tem uma experiência na África, quando ele tem uma experiência com ensinamentos, por exemplo, de Amílcar Cabral, que foi um grande percussor, foi um grande guerreiro, né, que lutou pela independência de Guiné-Bissau, por exemplo, o quanto ele vê que a sua pedagogia, que é uma pedagogia que tem que ser libertadora, que tem que pensar essas pessoas, que tem que pensar esses contextos, tem que se pensar, né, porque é importante o professor também pensar quem ele é e como ele pode educar, e de que maneira essa educação ela vai se dar para que seja uma educação não só voltada para o mercado de trabalho. A gente precisa entender isso, porque após a abolição nós tivemos uma educação voltada para o mercado de trabalho. Ou seja, filhos de operários começaram a ter acesso à educação porque eles precisavam se instruir para poder servir de mão de obra para um Brasil que estava se industrializando, para um Brasil que se estava transformando, né, naquele momento. Então, Paulo Freire, ele está inserido no contexto do século XX, ali meados do século XX, pensando tudo isso, né? E não só em relação à sua experiência enquanto homem, né, branco, que pensou a educação voltada para todos os tipos de pessoas, né, todas as regiões, inclusive ele se pautou muito numa educação, né, agrária para poder entender como é que funcionava esse sistema educacional brasileiro. Ele nos traz muitas luzes, ele desvenda muitas lacunas para a gente entender, né, como é que nosso papel enquanto educador. E meu papel hoje, enquanto educador, né, enquanto ativista, é justamente trabalhar com essa questão de mostrar aos meus alunos, e eles me mostrarem, como é que a gente consegue transformar as suas vidas e as suas realidades. De que maneira eu consigo entender que eu, enquanto mulher, sofro algumas das diversas opressões que existem, e isso modifica até minha subjetividade. Isso me impede, por exemplo, de escrever, que é algo que todas as civilizações experimentaram, já entrando no campo da literatura, sabe? Isso nos molda, isso nos faz tão pessoas pequenas, no sentido de eu não tenho capacidade, eu não consigo. E isso, por exemplo, faz com que a gente não tenha um Machado de Assis, que a gente não tenha uma Maria Firmina dos Reis, uma Carolina Maria de Jesus, que, embora tenha passado por diversas questões, né, ela conseguiu produzir uma literatura que foi de denúncia. Mas aí é um papo mais voltado para a literatura. Mas é sobre isso que eu me pauto, assim. Como é que esses alunos vão entender que a educação ela serve não só para ser instruída, né, para eles serem instruídos, mas para eles transformarem a sociedade, a vida deles e a vida da família deles, das diversas maneiras que são possíveis.
Acho que fica aquela questão de não só com os alunos, crianças, adolescentes, enfim, como todo cidadão, de fato, entender que a educação, ela possibilita que a gente deixe de ser massa de manobra desse governo. Porque não é interesse nenhum deles que a Exatamente. gente tenha educação. Exatamente. Porque vamos pensar, qual é a primeira coisa que eles atacam? Quais foram as primeiras coisas que eles atacaram? Aí vocês respondem, a educação Educação, também. cultura, Mas a arte. cultura, a arte. Agora me pergunta por que que eles atacam a arte? Por que que eles, por exemplo, eles atacaram o teatro durante a ditadura militar? Impediram diversas peças de serem encenadas, algumas foram clandestinas, e a gente sabe que esse governo é herança de uma ditadura que ainda tem resquícios hoje no Brasil, Sim, inclusive na educação. Inclusive na educação. Se a gente parar para pensar como é que ela se estrutura, como é que a escola parece uma prisão ao invés de ser um lugar aconchegante, um lugar que eu me sinta em casa, um lugar que eu encontre uma família, um lugar que eu consiga dialogar com aqueles que estão ali, que fazem parte do meu dia a dia. Como é que a gente tem nomenclaturas para falar sobre matérias, disciplinas, grades curriculares, cadeiras em fileira, né, ainda muito essa configuração. O aluno não tem que pedir permissão para ir no banheiro, o aluno não pode se levantar, o aluno não pode fazer nada, ele precisa estar ali com o seu corpo doutrinado, com o seu corpo, né, disciplinado, como Foucault traz na relação, né, da cadeia em relação aos corpos disciplinados, enquanto a biopolítica, né, ou seja, a política da vida interfere nas nossas vidas e a partir do Estado, por exemplo. Então, veja, a gente ainda tem uma escola, uma estrutura escolar que ainda tem resquícios, perdão, que ainda tem resquícios da ditadura militar. E isso interfere em diversas aprendizagens, porque o aluno não está interessado na aula, o professor diz, né? Poxa, esse aluno não está interessado na aula, o que que eu faço? Aí, muitas vezes, o aluno sai da escola, prefere trabalhar, porque ele não vê sentido naquele lugar. Qual o sentido de eu estar aqui? Ele se pergunta. Aí o professor responde: você precisa estar aqui para você ser alguém na vida. Aí, mas eu não sou alguém? Como é que eu digo que alguém vai ser alguém na vida se a gente está sempre no processo de devir, ou seja, de vir a ser? Ele já é alguma coisa ali e ele vai ser outra coisa amanhã e depois da manhã e assim sucessivamente. Então, a escola, neste momento, tem passado por diversos entraves, diversos problemas e que já se arrastam há muito tempo, não são de hoje. por um lado, a gente vê que a gente já evoluiu bastante, né? Com muita gente lutando e batalhando, como você, como a gente também. Mas a gente olha e vê, principalmente com esse governo agora, como falta tanto, né? E assim, agora eu tenho uma pergunta para você: o que que você acha que a gente, como educador, pode fazer para mudar esse sentido da educação e fazer com que ela vire realidade cada vez mais, a educação renovada? Bom, no campo simbólico, eu acho que a gente precisa pensar primeiro nós que somos educadores. Qual é o nosso papel? Quem são essas pessoas que vamos educar? E o que queremos como um projeto de educação? Nós, educadores. E aí, pensando você enquanto mulher, pensando eu enquanto homem negro, uma outra pessoa pensando a sua identidade, uma outra pessoa pensando o seu local, a sua região. Então, primeiramente, se pensar nesse campo simbólico. E aí, depois, nós entendermos que nossas relações com os alunos, elas precisam ser de afeto. Porque eu já tive diversas experiências no campo da educação, dentro da faculdade, e uma dessas questões que me chamaram a atenção foi a questão do afeto. Eu vou contar uma historinha rápida sobre uma experiência minha. Tinha uma aluna em que eu estagiei numa escola lá no centro do Rio, que era uma aluna considerada a pior. Sabe aquela aluna que bagunçava, não respeitava professor, não respeitava horário, não respeitava a sala, vivia brigando com outros alunos. E aí eu cheguei num contexto que estava acontecendo isso. E eu fui pensando, né, por que que essa adolescente faz isso?
deixa eu entender o contexto dela, né? Vou conversando com ela, aos poucos eu vou ganhando e vou entender por que que ela age dessa forma. E aí, durante esse processo do meu estágio, eu fui acompanhando a turma da professora, fui acompanhando esses alunos e dando aula também. Foi uma experiência muito interessante, em que eu pude falar sobre racismo, direitos humanos, enfim. Teve uma ocasião que ela estava fazendo muita bagunça e eu estava ensinando Shakespeare. Eu estava lendo uma peça de Shakespeare. E aí eles nada interessados. Eu ficava pensando, por que que eles não estão interessados? O que está acontecendo? Será que eu estou usando os termos corretos ou incorretos? Ou eu não estou conseguindo ser claro? O que que eu tenho que fazer? E muitas das vezes nós, enquanto educadores, temos que pensar na nossa profissão docente relacionada às outras áreas de conhecimento, como, por exemplo, ou da arte, né? Como teatro. Como é que eu faço para inserir o teatro na minha aula sobre, por exemplo, literatura, que é a que eu estava dando? Uhum. Então, nesse momento, eu pedi que os alunos fechassem os olhos e falei, olha, eu vou contar uma história para vocês, fechem os olhos. E aí eu comecei a ler Shakespeare e eles super ficaram assim, em silêncio, ouvindo. E eu achei aquilo fantástico. A única pessoa que não ficou em silêncio foi simplesmente essa garota. E aí no final da aula, eu esperei todas as pessoas saírem e fui conversar com ela. É, oi, tudo bem? Como é que você está? Eu vi que você não conseguiu acompanhar a minha aula, algum problema? Como é que, eu falei, comecei a perguntar, né? Como é que é a sua família? Como é que você vive em casa? Quem são as pessoas que te ajudam? E ela me falou, olha, eu não moro com meus pais, eles não gostam de mim, e eles me deram para minha avó. E aí, a maioria das vezes, eu fico com a minha avó, que tem que fazer outras coisas e não me dá atenção. Então, de alguma maneira, eu preciso dar atenção, né, de alguém para poder, sei lá, fazer o que eu gosto. E eu, assim, interessante, mas você acha que fazendo isso, você não pode atrapalhar alguém? Aí ela, eu acho que posso atrapalhar alguém, mas como você está conversando comigo e nenhum professor fez isso durante todo o tempo que eu estou aqui, então na próxima aula com certeza eu vou ficar quietinha e ouvir o senhor falando. Aí eu, nossa, ou seja, eu tive que entender o contexto dela e eu fiz uma pergunta, que é uma pergunta que eu acho que todo professor deveria fazer, né? Você está bem? Como é que está a sua Sim. casa? Porque a maioria deles são de favelas e periferias e vivem em realidades distintas. Isso faz E eu toda a vi que diferença. faz toda a diferença. E aí, quando eu terminei o estágio, ela, Jonas, eu te amo, eu vou sentir sua falta. E aí a lágrima desceu, assim, eu falei, cara, eu só tive uma conversa com ela e observação, as aulas anteriores, antes de fechar esse ciclo, ela conseguiu acompanhar perfeitamente. Não teve mais nenhum problema comigo ou qualquer outro professor, Às vezes é sabe? uma coisa tão simples que exige tão pouco da gente também. Exatamente. Existe tão pouco a gente perguntar o que que o aluno sente. Isso é uma forma de educação também, né? Trabalhar com o socioemocional do aluno. Claro. E aí, depois disso, eu falei, eu realmente nasci para ser educador. Eu não nasci para fazer outra coisa. Pelo menos que eu tenha me descoberto agora é sobre educação e é a educação que eu vou atuar. E aí eu vou entrar num pré-vestibular, eu quero ter contato com esses alunos para poder também entender o contexto deles e poder estar junto deles, né? E a minha experiência, por conta de ter vindo, né, de uma favela, que é em São Paulo, nasci em São Paulo, esqueci de falar, inclusive, nasci no Capão Redondo, extremo sul de São Paulo, facilitou muito essa minha experiência, essa minha visão em relação a essas pessoas. Sim. Então, eu acho que nosso papel como educador é entender primeiro a nossa realidade, quem nós somos, para depois entender a realidade do outro. E aí se colocar sempre no lugar e o afeto. O afeto, eu acho que é uma das formas mais importantes que a gente tem como ferramenta dentro da educação. Acho que tem tudo a ver com o que o Zeca tá falando aqui nos comentários sobre ter empatia, né? Independente Sim, de se faz parte ou não da sua realidade ou da sua história, você vê o outro e se colocar no lugar do outro também. sempre, sempre é importante, porque a gente está lidando com o ser humano, a gente está lidando com máquinas. Então, da Sim. mesma forma que um dia a gente vai entrar, seja no espaço educativo, um espaço artístico, dentro de uma sala de aula, e a gente não pode não estar bem, e eles também não podem estar bem.
E aí, como é que a Sim. gente lida com isso? Eu vou falar, por exemplo, sobre literatura trovadorista, sendo que o meu aluno não consegue pensar no que eu estou falando porque teve um dia já que começou ruim, ou que por conta de algum problema pessoal, né, ele esteja mais agitado ou menos agitado. E eu acho que o diálogo nesse contexto é super importante. Eu ir lá e tratar ele com individualidade. Eu acho uma outra coisa que o Paulo Freire fala muito, que eu acho que é fundamental a gente é, refletir é sobre o como nós temos que ver a individualidade de cada um, a Perfeito. particularidade de cada um e a subjetividade de cada um. Porque se eu não ver isso, vai ficar difícil. Eu não vou conseguir fazer com que aquele aluno esteja comigo, porque a intenção é que ele aprenda e que ele aprenda para ser um cidadão, para ele poder contribuir para que essa sociedade transforme, para que ela não tenha, por exemplo, Quantas racismo, vidas deixam de ser transformadas sexismo. por conta de que falta um pouquinho de atenção? Exatamente. E falar sobre o contexto dessas pessoas é muito importante. Por que a gente não pode trazer para a sala de aula um teatro marginal? Por que a gente não Sim. pode trazer para a sala de aula, na aula de português, por exemplo, o slam, que é uma poesia oral, ao invés de só tratar de poesia escrita da tradição literária, né, que deixa à margem outras produções que estão dentro das favelas e periferias, né? Então, é importante que a gente veja esses pontos, porque é a partir disso que a gente vai nos entendendo e entendendo o que a gente quer futuramente, né? Não só para a gente, enquanto educadores, mas para essas pessoas que vão ser futuros doutores, futuros engenheiros, futuros professores, Sim. importantíssimo, futuros professores, futuros educadores, futuras atrizes, atores, sabe? Eu acho que isso esse é o nosso papel nesse momento. Entrando nesse ponto, eu queria te perguntar também. Cultura. Cultura é educação? Porque a gente vê muita gente falando, e mais uma vez eu repito, inclusive nesse governo atual, que isso aí é um bando de vagabundo. Isso daí não é nada, não interessa para nada, não serve para nada. E o que a gente veio falando aqui, você já até me respondeu essa pergunta antes de eu perguntar, mas eu acho importante a gente citar isso. Cultura é educação? Arte é educação? Sem dúvida, Ilana. Educação tem relação com arte, tem relação com cultura, elas se tocam de diversas maneiras. Lembra quando a gente falou sobre por que que eles são dessa maneira, por que que eles atacam justamente a cultura? Porque eles afetam justamente uma área que nós estamos atuando, ou que pessoas anteriores a nós, que nos antecederam, também atuaram. E aí parte de uma reflexão, né? Não é por acaso. Eu acho que em momentos como esse que a gente está vivendo, de crise, por conta da pandemia, pessoas em casas, muito deprimidas, muitas das vezes sem perspectiva do que vai acontecer no futuro, por falta de dinheiro, por falta de oportunidade. Uma coisa que a gente não consegue viver, assim como não conseguimos também em relação à comida, é leitura, é música, é teatro. A gente não consegue viver sem isso, consegue? Você já imaginou sua vida sem arte? Já Só a imaginou gente sua vê vida agora, nesse sem... momento, todo mundo em casa, o que todo mundo está fazendo, né? Mas o quanto E a de gente está live se tem de reinventando, artista né? e etc. Aham. E a gente está se reinventando nesse momento, não estamos? Olha aí, a gente está fazendo uma transmissão ao vivo em que a gente pode conversar, pode ter uma troca de diálogo. Então a gente não tem como viver sem música, sem arte, sem literatura. E por quê? Por conta disso, né? Eu acho que como a gente vive esse processo de crise e que faz a gente realmente pensar a nossa vida e até nos faz mal, a arte é uma das ferramentas até de terapia. Né? Muitas vezes a gente está estressado por alguma coisa que aconteceu no dia anterior, a gente escuta uma música e parece que as coisas mudam. A gente vê uma peça de teatro, aí a gente pensa, nossa, olha, eu posso pensar minha vida dessa maneira, como essa personagem encenou agora. Vendo um filme, nossa, esse personagem aqui, ele foi corajoso, eu preciso também ser corajoso. Uma série de TV que fala sobre uma menina que, sei lá, conseguiu alcançar
um patamar tendo 16 anos. Aí a gente pensa, nossa, que interessante, olha que essa menina passou até chegar lá, né? Eu acho que também a gente consegue chegar lá. É possível que a gente conquiste o que a gente quer. Então, pensando isso, eu acho que a cultura é essencial para a educação. Porque, se a gente pensar todas as civilizações, nenhuma delas não produziu cultura. E conte uma civilização que não produziu cultura. Civilização Poesia. africana, civilização europeia, né? Roma. Eu também sou formado em latim, então já dei muita aula sobre Roma, cultura romana, cultura greco-romana. E todas essas civilizações produziram, fizeram poemas. O teatro, que se considera, né, nascido ali na Grécia, foi importante porque influenciou todo o que veio depois. Né? A configuração de teatro da Grécia Antiga, né, é uma configuração que a gente tem até hoje, né, com proscênio, né, os atores, só que aí eles utilizavam máscaras teatrais, encenavam diversas peças, né, que a gente conhece hoje, por exemplo. Então, veja quanto é importante, em qualquer que seja a civilização, e a brasileira não ficaria à parte, a gente produzir e consumir cultura, consumir arte, consumir poesia, consumir literatura. Porque eu acho que se eu não tivesse literatura na minha vida, por exemplo, ficaria difícil eu continuar acordando todos os dias, estando aqui conversando com vocês. Eu acho que a literatura e a cultura como um todo pode servir como uma terapia nesses momentos difíceis. Eu acho que vale a pena a gente destacar o ponto que você falou aqui. Por que a cultura e a educação, a arte e a educação incomodam tanto? A arte e a educação nada mais é do que o ensino, o conhecimento sendo passado através da arte, seja teatro, música, a própria literatura também está dentro. A própria literatura também. E a educação em si, o que ela é? Como eu já falei lá no início, é um processo civilizatório. Então, ela tira as pessoas Sim. daquela caixinha e expande e faz a pessoa refletir e deixar de ser massa de manobra. Então, eu acho que isso é muito importante, as pessoas se ligarem nisso, porque eu acho que às vezes falta, tá todo mundo assim, todo mundo não, mas grande parte das pessoas tão acomodadas e tão fechadas naquele espaço, assim, que tipo, tá tudo bem, não importa, eu preciso estudar, ou meu filho precisa estudar, simplesmente para ele ter um emprego melhor que o meu, ou ser alguém na vida, como você falou. E não é isso. Se você quiser ser um artista, a arte e educação, ela não visa formar o artista, ela visa formar um cidadão pensante. E também um artista, mas não é só o artista. Então, se seu sonho é ser um artista ou ser um jardineiro, tá tudo bem. Como você faz isso e tem prosperidade nisso? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem, e a gente tem feito o nosso papel, mas ainda falta muito, né? E eu acho que o que a gente pode fazer aqui é levantar essa pauta e mostrar para as pessoas como que as coisas são. Por exemplo, você não faz aula de teatro só como um hobby. Pode ser também um hobby. Pode ser também. Um hobby. Mas é um conhecimento, é uma coisa que vai muito além. Você querendo ou não, você vai evoluir com isso. Com certeza. Não, e eu vou além. Eu acho que não seja só um processo civilizatório, mas um processo de humanização. Sim. Sabe? Porque, como eu disse, todas as civilizações experimentaram a arte, experimentaram a cultura e construíram culturas distintas. A gente tem diversas culturas nos diversos países do mundo. Então, cada uma com a sua particularidade, né? Cada uma com as suas características. E, justamente por isso, a gente tem no Brasil uma educação que ela ainda é engessada, que ela ainda estruturalmente enraizada no passado e que polda e que corta e que ceifa a possibilidade de nós, por exemplo, criarmos arte, sabe? E essa arte ser valorizada, e essa arte ir para televisão, e essa arte ir para os outros meios de comunicação. Hoje, com a internet, eu acho que nós tivemos uma democratização não só da linguagem, não só
do modo como a gente se expressa, mas também o modo como a gente produz. Porque as pessoas têm acesso, eu não preciso necessariamente ir num museu. E o museu é importantíssimo. Mas essas pessoas que não vão chegar no museu, elas vão utilizar a internet para divulgar suas artes. Aí, quem sabe, um dia elas possam chegar, né, nos museus, que é o interessante. Então, é nesse ponto que eu quero tocar, sabe? A gente, por exemplo, já falando no campo da literatura, eu vejo, até como o Antônio Cândido fala, que a literatura é o sonho acordado das civilizações, é justamente por isso. Porque cria possibilidades, né, de nós entendermos o mundo. E aí a cultura vem o quê? Vem de uma palavra em latim, né, que é cultivar, que é colher, ou seja, aquilo que a gente cuida, aquilo que a gente protege, aquilo que a gente tem cuidado. Então, eu acho que nesse momento a gente precisa pensar a cultura com esse olhar de cuidado e de proteção, porque eles sim querem destruir tudo aquilo que nós estamos construindo há muito tempo, em qualquer campo artístico. E nós temos no Brasil muitos pintores, nós temos no Brasil muitos artistas plásticos, nós temos muitas atrizes e atores, muitas pessoas que escrevem literatura. Eu sou um exemplo disso. Mas eu não estou na grande mídia, eu não tenho minhas coisas publicadas em muitas editoras, mas estou aí. O que importa é isso, que eu produza. Seguimos e que as tendo pessoas... resistência, né? Exatamente, existindo e existindo através da minha arte. Porque é justamente esse processo, né, de humanização. Eu, enquanto pessoa humana, tenho direito à literatura, por exemplo. Tenho direito à arte como um direito inalienável. Né? Ou como o próprio Antônio Cândido fala, incompressível. Ou seja, né, assim como a gente tem direito à moradia, à alimentação, à escola, que foi E está na Constituição isso, né? Instituída justamente nessa Constituição que nós temos ainda, o quanto a literatura e a arte estão e tem que ser vista como um direito humano, sim, que todos devem ter acesso. Todos, de qualquer lugar que eles estiverem. Sejam qualquer que for o corpo. Eu acho que o nosso corpo não é só político, mas também artístico. Com certeza. Eu não sei quanto tempo a gente tem, acho que não muito, né? Eu acho que não sei, eu não estou sem celular. Não dá a gente pra começou ver, né? 5 e 2 agora. Então, acho que dá para falar mais um pouquinho na questão do EAD, que mandaram até no chat, eu marquei aqui. O problema da educação à distância, vou ler o comentário. Parece Perfeito. que só se viu agora no cenário atual, que nem todos têm internet em casa ou um celular com internet. O que já é um modelo, ou o celular que tem, é um modelo muito antigo e não dá para acompanhar a aula. A desigualdade social nessa situação atual ficou muito mais evidente e isso, o Rafael está perguntando, quanto que isso afeta a educação? Perfeito, Rafael, obrigado. Obrigado pela pergunta, fico feliz, porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Como eu falei, a gente tem um Brasil que foi construído por meio de desigualdades das diversas formas, né? De acesso, de políticas públicas, financeiramente falando, e isso, consequentemente, afeta na educação. Porque o ensino EAD ele surgiu nos Estados Unidos e depois passou para outros lugares, né? E chegou no Brasil em meados dos anos 2000, 2005, se não me falha a memória. E aí as universidades passaram a agregar esse tipo de ensino para que as pessoas que não tivessem tempo de estudar fisicamente pudessem estudar em suas casas. Mas vejam essa lógica toda, né? Por que eu não poderia ter tempo para estudar? Eu não poderia ter um trabalho com uma flexibilização de horário que possa fazer com que eu fisicamente estivesse numa escola, numa faculdade, e eu pudesse manter essas duas maneiras, sabe? Porque eu não tenho 6 horas de trabalho e o restante eu não tenho para me educar, para me instruir, sabe? Então, esse modelo econômico que a gente tem, ele afeta
consequentemente, a educação, e a educação afeta esses jovens. Então, é um processo que acontece de uma espécie de cadeia que uma vai alimentando a outra. Então, como a gente tem um sistema econômico que promove desigualdade, como é o caso do capitalismo, isso vai afetar, consequentemente, né, a educação, porque se vai ter pouco investimento, como nós temos agora, por exemplo, com a PEC da morte, né, foi chamada assim também, que não permitiu investimento na educação durante, se não me engano, 20 anos. E na saúde também. E a gente está vendo hoje que isso afeta muito, porque São coisas cadê que o a gente Estado? quase não precisa, né? Exato. E cadê o Estado, por exemplo, para dar suporte a essas crianças que não têm acesso a essas tecnologias? Como é que eu uniformizo todo mundo e acho que elas vão ter acesso como uma pessoa que estuda em uma escola particular tem? A pessoa hoje, a dificuldade hoje que a gente encontra é de alimentação, principalmente nas favelas e periferias. Como é que eu vou ter internet em casa sendo que eu não tenho comida? Não tem como. Ou essas pessoas se alimentam, ou essas pessoas têm internet. E aí o papel do Estado é o quê? Garantir não só a alimentação, mas também a educação desses jovens. E aí o que eles têm que promover? Internet para esses jovens. Vamos democratizar a internet. Vamos permitir fazer parcerias com empresas de internet para poder levar a elas, né, uma internet, elas possam ter acesso a algum aparelho que seja bom para que elas possam ter acesso a esses conteúdos. Então, se a gente ainda tiver uma sociedade desigual, distinta de realidades, a gente vai ter dificuldade de educar por esse sistema EAD. Isso sem dúvida. Eu não preciso ser um educador para ver isso. Os pais propriamente falam muito sobre. Meus alunos, sobretudo, professor, eu não tenho como acompanhar a sua aula hoje porque minha internet não está funcionando. Se isso Porque acontece comigo, que tem uma internet boa, imagina com quem não tem nem a internet. E aí, né? Pois é. Pois é. Tem até uma pergunta aqui que eu acho interessante, do Jô. Ele pergunta como tem sido a aproximação com seus alunos nesse tempo de pandemia, pensando nas dificuldades de acesso à internet. Pois é, uma coisa que eu vou puxar de gancho, que eu já estava um pouco falando. Meus alunos, como eu disse, são de periferia, então eles têm dificuldades no que diz respeito ao acesso à internet. Se pensa que esses alunos todos têm computador em casa, têm isso, têm aquilo, mas a realidade não é essa. Meus alunos, quando eu vou dar aula, eles falam, professor, eu vou assistir sua aula hoje porque o meu acesso à internet é melhor. Mas tem dia que ele não está legal. Meu celular às vezes funciona, às vezes não. E eu só tenho esse celular, professor, eu não tenho outro. E aí? E muitas das vezes o professor não tem o celular adequado, o, o espaço adequado, porque a gente não tem na nossa casa uma estrutura de, como eu posso dizer, No teu estúdio, né? para dar aulas de EAD, por exemplo. Qual professor tem? Me fala um. Não tem. Não tem, gente. Não tem. O Estado não vai vir aqui colocar. O que a gente tem? O que a gente faz? Nós mesmos, moradores, nós mesmos inseridos em periferias, ativistas, promovemos o quê? Graças à internet. Maneiras de levar a internet a esses alunos. Como, por exemplo, tem um projeto 4G para estudar, do NICA, que tem arrecadado dinheiro para poder fornecer um chip com internet para esses alunos acessarem as aulas dos professores para se prepararem para o Enem, para o vestibular da UERJ. Uhum. E o Estado, cadê? Não existe. O único Estado que existe é um Estado que coloca uma segurança, né, e diz que é para segurar quem? Ninguém. Né? Pelo contrário, é para gerar violência. É para gerar ainda mais perturbação. Então, o aluno, além de ter que lidar com uma educação, né, EAD que não funciona e não vai funcionar nunca, ele tem que lidar com a violência, por exemplo. E aí, como é que eu vou falar de literatura para esse aluno? Eu tenho que fazer com que esse contexto em que ele vive, né, seja algo que eu possa utilizar, por exemplo, numa aula de literatura, numa aula de teatro, para ele pensar, nossa, eu quero mudar essa realidade. Eu vou cobrar mais do Estado a atuação dele aqui. Porque é dever, está lá na Constituição. Como é que isso não é cumprido? Tem que ser cumprido. Então,
É um processo assim que a gente vai fazendo em cada aula e pensando formatos e pensando maneiras, porque eu testei vários aplicativos, por exemplo. O único que deu certo foi o Hangout. E meus alunos se sentem confortáveis porque ele puxa poucos dados e é assim que eu dou aula. É assim que eu falo de literatura, olhando numa tela, né, de um celular Vai se e eles só adaptando, né? ouvindo. Mas a gente está tentando e a gente não vai desistir. Muito pelo contrário. Se eles acham que a gente vai desistir porque é exatamente isso que eles querem, eles não vão conseguir. E assim, com toda essa reflexão, fica muito claro que não dá para separar a educação de política. Não. E aí eu tenho uma outra pergunta para você. Você acha qual que é o nosso papel de educador na política? Vale a pena a gente se inserir ativamente nisso? Como a gente pode fazer isso? Eu acho que uma outra questão também que Paulo Freire traz muito nos seus livros, nas suas obras, é, implícita ou explicitamente, é a questão dessa educação como prática de liberdade e pensando os corpos como corpos políticos, de alguma maneira, né? Como corpos atuantes, porque se a gente, nosso corpo é político, nosso corpo atua. E se ele atua, seja no palco, seja na vida real, e por que não seja real também aquele teatro, né? Sim. A gente promove e a gente começa a refletir sobre o nosso papel, né, nessa estrutura e o quanto nós temos que ser agentes políticos para defendermos aquilo que a gente acredita. Porque o que se constrói hoje no Brasil é uma apoliticagem, né? Uma questão apolítica, ou seja, as pessoas têm costume de dizer, eu não quero saber de política. Mas política é fundamental, faz parte da sua vida. Seja Você você quem querendo for. saber ou não, ela está te afetando. Ela existe, ela é. Exatamente. Você parado, você andando, ela vai te afetar. Porque se uma política ir, vai acabar o tempo. Mas Já está a acabando? política é fundamental, tá? E sem educação, eu acho que a gente não consegue alcançar muitas coisas. Mas, como eu disse, a educação não é a única ferramenta. Eu acho que a gente tem outras ferramentas de transformação social que a gente pode ver hoje e a gente pode utilizar com muita veemência. Com certeza. É isso, nosso tempo está acabando. Eu quero já te agradecer muito por ter aceitado o Obrigado a convite. você por tudo.